O som entra onde a palavra não entra. Nem tudo que entra pelos nossos ouvidos passa pela razão. Algumas coisas entram direto no espírito. Deus criou todas as coisas pela palavra, mas a palavra é som. Som é frequência. E frequência não pede permissão para entrar. Ela atravessa o consciente, alcança o subconsciente e toca o espírito. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos 10, 17. Se a fé vem pelo ouvir, outras coisas também vêm. Nem todo som edifica, alguns sons programam, outros contaminam. A letra não é o principal, a frequência é. Não é só o que se canta, é o que se vibra. Mesmo quando você não entende a letra, o corpo reage. Sabe por quê? Ritmo, batida, repetição. Tudo isso hipnotiza o sistema nervoso. O subconsciente não filtra, ele absorve. Por isso, uma música instrumental consegue gerar paz, gerar tristeza, gerar euforia, gerar angústia. A frequência entra antes da interpretação. O som não é opinião, é influência. O som não precisa ser entendido para ser obedecido. Ele age antes da consciência. Ao longo da história, homens entenderam que a frequência molda o ambiente, o comportamento e espírito. Existem relatos e experimentos mostrando que o som não atua apenas na mente, mas até na matéria. John Hudson prova isso. Ele fez experimentos no Mar do Golfo com frequências 528 Hz e conseguiu separar a molécula da água do óleo, deixando assim o Mar do Golfo limpo. Independente das controvérsias, o princípio permanece. A frequência pode reorganizar ambiente. Você sabia que o som é capaz de apagar até incêndios? Pesquisadores da Universidade George Mason, na Virgínia, Estados Unidos, desenvolveram equipamentos experimentais, capazes de apagar fogo usando apenas ondas sonoras, sem água, sem produto químico, apenas a frequência correta que desestabiliza as chamas. Sabe qual é o princípio espiritual disso? Até o fogo responde à frequência. Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi escolhido novo para ser rei de Israel. Mas ele foi fazer treinamento lá no acampamento de Saul. Em 1 Samuel 16:23, quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul. A Bíblia não relata que ele pregava. A Bíblia diz que ele louvava a Deus. Não foi um discurso, foi uma frequência, foi uma adoração. Onde a frequência do céu entra, o espírito das trevas não permanece. Assim aconteceu na época de Saul. Você sabia que a frequência também pode ser usada para você melhorar o seu aprendizado, comportamento, foco e disciplina? Lazarov, criador da sugestologia, estudou como as frequências sonoras afetam o aprendizado, como as emoções, comportamento, autoestima. Ele defendia que o cérebro absorve comandos mesmo sem perceber, ou seja, vai direto para o subconsciente. E as empresas, é claro, aproveitaram para explorar esse sistema chamado de Muzak, onde ele fez um teste com músicas neutras nos supermercados e as músicas diziam assim, não roubar, roubar é errado, não faça isso. Isso reduziu 50% dos furtos, a melhora no humor e o aumento das vendas. E a maior permanência nos locais. As pessoas ouviam apenas música suave e o subconsciente recebia os estímulos que ficavam por trás dessa música. A verdade espiritual por trás disso é quem controla o som influencia decisões. Bom, pessoal, também é muito importante de se observar a frequência rítmica espiritual. Bom, ela abre portais. Aqui é onde muitos nem querem tocar, mas a Bíblia não foge disso, tá? Os ritmos repetitivos criam um estado de transe e na Bíblia o som nunca foi neutro, tá? O som está ligado com a guerra, a idolatria, a invocação de espíritos maus. Em Êxodo 32 vocês vão observar o povo de Israel que foram lá adorar um bezerro de ouro. O que havia lá? Som, dança, havia excitação, descontrole e confusão espiritual. Aí você observa que onde o som sem santidade governa, ali o povo perde o discernimento.
e acaba caindo no pecado e no erro. E ainda tem algo pior acontecendo, principalmente no grupo jovem, a frequência da sexualidade, o funk. Já ouviu falar do funk gospel? O funk não é só uma música, é um ritual moderno, batida grave, repetitiva, corporal, instintiva. Ela não conversa com a mente, não. Ela chama a carne. No mundo espiritual, isso ativa o espírito da sensualidade, da prostituição e do prazer, sem limites, conhecido nas trevas como a pombagira. Não é sobre gosto, gente, é sobre acordo de frequência, a frequência do inferno nas igrejas. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Você não brinca com aquilo que foi feito para despertar a carne. A gente não tem que adaptar Jesus ao mundo. Nós temos que se adaptar a Jesus. Agora preste muita atenção nesse depoimento do ex-integrante da oficina G3. Ele foi à África e você vai observar o quão grave é a frequência das batidas do funk, porque não é a letra, é a frequência. Muita atenção nisso. Pode ter uma letra bonitinha, mas por trás tem uma frequência totalmente sexual que ativa o demônio da sexualidade. Dá uma olhada nesse testemunho. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do público que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o Batera. E aí eu falei pra ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas é só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, aí veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, quando ele fala sincado, é tipo no grid parado. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando? Essas mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando? Nega, na África não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batiam os tamborzão lá mesmo. Ela, ficava coisa de 5, 6 horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que tava dentro do meu quarto. Parecia que tava dentro do meu quarto. E aí eu perguntei pro cara por que eles ficavam tanto tempo, né? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30 e os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, pô, Zan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa, essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil é conhecida como a célula rítmica que invoca a pombagira. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas, o porquê a dança e as meninas rebolando tem uma relação, basicamente. Porque é um bagulho que invoca isso. E é o que eu falo pra galera. Fizeram o tal do funk gospel aí em 2009. Chuta que é laço. Chuta que é laço. É MC Dentinho o nome do cara. O MC Dentinho eu conheci quando ele abriu o show dos Travessos, no meio secular. Aí do nada eu vi o cara dentro do gospel fazendo funk gospel. De repente na cabeça dele, mano, não vou falar que ele é culpado. A Bíblia fala que a gente padece por falta de conhecimento. Certo? Não é isso que a Bíblia fala? E se ele pensou que com o funk ele ia resgatar a galera do morro, é a mesma coisa eu querer trocar a roda do meu carro, meu pneu furou. Vou trocar o step, aí eu vou com uma chave de fenda, eu vou conseguir trocar? Chave de fenda não foi feita pra trocar a roda. Tem que ser chave de roda pra trocar. Você acha que não cabe, então? O funk cabe. da igreja? Aquela célula rítmica foi dedicada pra isso. Se você fala que vai fazer isso pra pegar a galera do morro, quando o cara escutar essa batida, ele vai prestar atenção na letra ou ele vai lembrar do que ele fazia no fluxo? Você entende? A música é um bagulho muito louco. Se eu perguntar pra vocês aqui, mano, vocês lembram como que a gente começou esse podcast? Talvez eu ia falar, a gente falou do Teletubbies, falou do Tiro House e tal. Mas a gente vai ficar buscando informações. Mas se eu começar a sofrer aqui, vocês vão começar a fazer tempo. Isso foi gravado em 1981. Como que a gente lembra de coisas que foi gravado lá na década de 80, 70 e não lembra do que a gente tá falando há 1h30, 2 horas atrás? Então a música tem esse poder pra pegar o cara, vocês sabem disso melhor que eu, e leva o cara pra outra atmosfera, mano. Música tem cheiro, música tem memória afetiva. Então, partindo desse princípio, se eu passar a minha vida inteira no fluxo, tendo relação com um monte de gente, e o bagulho, eu posso estar falando qualquer coisa de Deus, eu não vou prestar atenção. A minha memória vai vir toda aquela bagunça. O rap, o rock, o samba, o pagode, forró. Isso é falta de discernimento espiritual, gente. Rock dentro da igreja. Rap. O rap, por exemplo, é um ritmo de confronto, frequência de guerra, revolta, orgulho. 1 Samuel 15:23 diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Rebeldia não é só atitude, é frequência e é gerada. O rock, por exemplo,
muitas origens deles são ligadas ao ocultismo, frequência agressiva e estimula oposição a Deus e ira. Não é um rótulo, é a vibração. O samba e pagode, por exemplo, são raízes em rituais espirituais. Você sabia disso? Ele gera uma invocação usando o corpo, o ritmo, que conduz à morte espiritual. E é claro, esses demônios vão colar em você, porque você está no ritmo deles, na frequência de Satanás. Satanás, gente, era ministro de louvor de Deus. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sândalo, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda e ouro. Em ti faziam os teus tambores, e os teus panfiros no dia em que foste criado foram preparados. Ezequiel 28:13. Instrumentos, beleza, música, influência. Quem caiu do céu entende de música melhor do que muita gente na igreja. Por isso o inimigo usa o som para distrair, seduzir, confundir, misturar o santo com o profano. É o sincretismo. Não confie em Satanás. Ele entra nas igrejas porque ele veio para matar, roubar e destruir. Temos que acordar, gente. O perigo de trazer o mundo para a igreja é muito grave. Não é a igreja que tem que parecer com o mundo, não. É o mundo que precisa ser transformado, a igreja através de Jesus. Louvor não é entretenimento, culto não é show. É hora de abrir os olhos. A presença de Deus não se manifesta em qualquer frequência. Levítico 10, 1 ao 2, fogo estranho ainda mata espiritualmente. Lembra do fogo estranho que matou lá o filho de Arão? Apostasia, o silêncio da presença de Deus. Isso está acontecendo. A apostasia não começa quando a igreja nega Jesus. Ele começa quando Jesus deixa de ser o centro. A apostasia é misturar fé com o mundo, manter a forma e perder a essência. Igreja cheia, mas sem a presença de Deus, vazia, espiritualmente falando. Vamos ver o que a palavra de Deus fala isso. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Então observa isso. A Bíblia já nos alerta para a gente ficar atento à apostasia dos fins dos tempos. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, o que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4. Paulo estava nos alertando porque a gente não cai em qualquer narrativa ou discurso que já chegou ao fim, mas sim para prestar atenção nos sinais, apostasia e também no perverso. Ele terá que se levantar, ele vai ter que sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Em Apocalipse 3:20, Jesus foi repreender a igreja de Laodiceia. E lá mostra que ele estava fora da própria igreja. Ele diz: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e nós jantaremos juntos. Essa igreja de Laodiceia era rica, organizada, bem estruturada, tinha equipamento de som, shows, era autossuficiente, cheia de cargos e rituais. Mas olha, Jesus estava do lado de fora. Não era uma igreja sem culto, era uma igreja sem Cristo. Será se a sua igreja hoje tem Cristo como o primeiro e centro da pregação, da adoração, ou ela é uma igreja parecida com a igreja de Laodiceia? É preciso, gente, abrir os olhos espirituais para o que está acontecendo na igreja. Quando a igreja muda a frequência, ela muda quem governa o culto. O culto vira um espetáculo, louvor vira performance, som vira entretenimento, presença vira emoção. Nada de Espírito Santo, só emoção.
Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Amós 5, versículo 23 e 24. Amós está nos alertando da justiça de Deus. Ele quer que sejamos parecidos com o seu Filho, que é Jesus. Jesus veio para ser a luz do mundo e ele anuncia que nós que somos seus embaixadores aqui da terra também sejamos essa luz. Gente, temos que acordar desse sono espiritual. É possível ter culto sem Cristo estar na igreja? Louvor sem a presença e a glória de Jesus? Quando a frequência do céu é trocada pela frequência do mundo, Jesus fica do lado de fora. Josué disse o seguinte: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. E Josué também disse: eu e a minha casa serviremos a Deus. Decida quem você vai servir. Não adianta você tentar servir a Deus e também tentar colocar o mundo, que é o diabo e Satanás, dentro da igreja. A igreja precisa acordar. A igreja precisa sair desse sono, sair das trevas e seguir a luz de Cristo para ser salva. Senhor, limpa nossos ouvidos, restaura a frequência do céu, expulsa todo som estranho, coloca Jesus novamente dentro das igrejas, do culto, louvor e adoração e jejum, a presença de Deus, temor. É preciso que os pastores líderes abram seus olhos, acordem do sono. É impossível não perceber a infiltração de Satanás dentro da igreja. Parece que estão de olhos vendados, ouvidos tapados. Gente, isso aí é muita falta de discernimento espiritual. Parem de focar em igrejas cheias. É hora de focar no evangelho verdadeiro, que é Cristo Jesus, o evangelho de arrependimento genuíno. Temor. Não é Jesus que deve se adaptar às pessoas, não. São as pessoas que devem abandonar os seus pecados e se voltarem em arrependimento a Jesus. Os salmos são os nossos verdadeiros hinos de louvor a Deus. Gente, Jesus é o mesmo de hoje, ontem e eternamente. Ele não muda. Nós que devemos se adaptar a Ele. Nós que devemos abandonar a nossa vida errada e voltar em arrependimento e temor e se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia. Jesus está voltando e quando Ele voltar, Ele precisa encontrar a igreja esperando na porta com as suas lamparinas acesas, acordados e não dormindo espiritualmente como está acontecendo hoje. Não busque emoções, busque Jesus. Não busque inflar ou encher o teu ego, palavrinhas que são boas para o seu ouvido. Busque arrependimento, busque Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Acordem, vocês que dormem.